Se liga! Será que dá pra seduzir alguém com hipnose? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Na realidade, me mandaram esse vídeo aqui do canal Metaforando, né? Talvez você já conheça, do Vitor Santos, das microexpressões faciais, linguagem corporal, e ele vai abordar esse tema aqui. Eu não vi esse vídeo ainda, só vou reagir ele agora aqui e pontuando aqui o que eu achar necessário. Ele vai falar sobre esse tema. Seduzir pessoas com hipnose, isso é possível? Enfim, vamos entender aqui. Vou tocar o vídeo porque eu também não assisti. De repente, hipnotizar a pessoa para que ela aceite sair com você? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre isso. E se você quiser entender ainda mais sobre isso, que eu não sei se o que ele vai falar aqui tá certo, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu respondo essa pergunta do ponto de vista de um especialista em hipnose. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Isso daqui se chama apelo à autoridade. Ele tá Não tô dizendo que isso aqui tá errado, mas isso aqui é uma falácia lógica, não quer dizer que ele tá usando isso com má intenção, ele tá colocando na mesa, ó, eu sou esse cara aqui, eu tenho essa autoridade, essas aqui são as minhas qualificações, então você pode confiar no que eu tô falando. Porém, por que isso é uma falácia? Porque o fato dele ter essas qualificações não prova que o que ele está dizendo está certo. Mas, na percepção das pessoas, isso realmente dá mais credibilidade. Inclusive, o meu nome é Sansão Seara e eu sou Brincadeira. E hoje falaremos sobre a linguagem corporal, comportamento não verbal e a hipnose juntas no processo de sedução. Não apenas na paquera, mas a sedução quando usada no contexto de persuasão. Olha só, ele falou de algumas coisas aqui, linguagem corporal, enfim. Ele falou de outras coisas relacionadas à hipnose. E aqui eu já quero fazer uma pontuação. Não são a mesma coisa, a linguagem corporal e a hipnose não estão, digamos, ali no mesmo lugar de estudo. Porém, eu vou dar um crédito para ele aqui. Porque eu faço hipnose de rua com muita frequência. É uma coisa que eu gosto de fazer. Quem me acompanha no Instagram aí, no Hipnotalk, já sabe que eu tô sempre fazendo hipnose de rua. E eu vou te falar, isso aqui que eu vou te falar é a minha percepção da realidade de alguém que está na prática. A minha linguagem corporal, o jeito que eu uso, a minha voz, enfim, toda essa comunicação mais silenciosa olha só, é muito mais importante do que a técnica de hipnose que eu vou utilizar propriamente dita. Então fica essa dica aí. Melhorar a sua comunicação, a sua postura, a sua gesticulação vai fazer você ir para um outro nível como comunicador. Não só como hipnotista, como comunicador de um modo geral. De convencer outras pessoas. Na linguagem não verbal, a sedução refere-se ao fato de convencer a pessoa a aceitar aquilo que você está dizendo. Seja Se a gente está falando de sedução de paquera, aceitar ele não vai falar no sentido da paquera, sim, mas sim da persuasão, do convencimento, do abate. Será que é isso que a gente vai ver aqui? Eu não vi o vídeo, eu devia ter assistido antes, né? Mas eu não assisti. Através do comportamento verbal, paraverbal ou não verbal. A sedução está muito ligada ao convencimento, à persuasão. E nós já abordamos diversas táticas para gerar convencimento. Mas fica uma questão, será que é possível gerar convencimento em alguém, ou seja, seduzir uma pessoa utilizando a hipnose? Eu já respondi essa pergunta. E eu já vou dar um spoiler aqui. A resposta é sim. E eu não tô falando só de você parecer mais interessante, não. Eu tô falando na questão de você usar a hipnose diretamente. Eu já respondi essa pergunta, eu já expliquei como isso funciona. De novo, o link vai estar na descrição. Para começar, o que é a hipnose? Segundo a Associação Americana de Psicologia, a hipnose é um procedimento no qual um profissional de saúde ou pesquisador sugere. Já vou dar uma dica para vocês aqui. Não fiquem se apegando muito a esse tipo de definição aqui. Não estou dizendo que está errado. Porém, se você procurar saber o que é hipnose, livros, em lives, em especialistas, em obras, e seja lá o que for, você vai ver muitas interpretações diferentes definindo o que é hipnose. E na realidade, saber essa definição aqui por si só não vai te ajudar em nada como hipnotista na prática, como hipnoterapeuta. Isso daqui enfim, é só uma definição do ponto de vista da Associação Americana de Psicologia. Porém, existem outras formas de você definir a hipnose. Por exemplo, você pode definir a hipnose do ponto de vista de quem está sendo hipnotizado, ou definir a hipnose do ponto de vista de quem está hipnotizando. Isso daí tudo vai variar muito, cara. Vai variar muito. Definição de hipnose é uma coisa muito abrangente. Que a pessoa que está sendo hipnotizada irá experimentar mudanças nas sensações, percepções, consciência, pensamentos ou até mesmo
Comportamentos. Muitas pessoas veem a hipnose como algo místico e que é possível convencer a pessoa a fazer qualquer coisa através da hipnose, mas não é bem assim que funciona. Será que não é bem assim que funciona? Isso daí... eu entendo ele tá dizendo isso daí porque a maioria das pessoas vão entender a hipnose dessa forma, mas, ok, fazer qualquer coisa realmente não vai ser assim que funciona. Porém, dá para você fazer... A pessoa consegue fazer coisas que vão muito além do que a maioria das pessoas acreditam que é possível. A hipnose está ligada ao aumento da impulsividade, ou seja, utilizando algumas táticas de hipnose, você consegue induzir a pessoa a fazer algo que ela já tenha certa propensão ou não. Não concordo com isso. Não concordo com isso. Você não consegue induzir a pessoa a fazer coisa só que ela já tem a propensão de fazer. Isso daí não é verdade. Porém, esse é um ponto que acaba sendo difícil, porque se a pessoa fez, você pode dizer que ela estava propensa a fazer. Aí a gente não vai saber nunca, porque não tem como você definir o que a pessoa está propensa a fazer. Eu acho... na minha opinião, na minha experiência, no que eu já vi sendo feito com hipnose, no que eu já fiz com hipnose, você consegue sim fazer a pessoa fazer algo que ela não gostaria de fazer ou que ela não faria numa situação normal. Enfim, você entendeu. Não tenha grandes recusas a fazer. Ó, de novo, ele ainda colocou, não tenha grandes recusas a fazer. Aí, cara, aí fica mais complicado ainda. Porque com certeza você consegue fazer a hipnose, a pessoa fazer coisas com a hipnose que ela tem recusas a fazer. E existe N formas de você fazer isso. Claro que o senso crítico da pessoa está ali, então, eventualmente, para você fazer ela colar um dedo ou fazer outra coisa que seja mais complicada socialmente, do ponto de vista da moral dela, você vai ter que ter uma abordagem diferente para ela fazer algo nesse sentido. Claro que eu não estou dizendo para você fazer uma coisa que a pessoa não quer, mas que é possível Não dá para você dizer que é impossível. Não é possível utilizar a hipnose, por exemplo, para fazer com que alguém faça algo que ela jamais faria. Por isso é importante Não realizar concordo. a leitura não verbal da pessoa. É importante realizar a leitura não verbal da pessoa. Eu já vou falar sobre isso, mas não concordo que ela não faria algo que ela jamais faria numa situação normal. Comentar sucintamente sobre o assunto que você... Até porque é praticamente impossível você definir o que a pessoa jamais faria. O que essa pessoa jamais faria? Como é que a gente define isso? Você quer introduzir, que você quer convencê-la e ver como ela vai reagir. Isso no momento que você estiver fazendo a abordagem, tá certo? Se nesse momento, quando você estiver comentando com a pessoa e analisando, ela demonstrar um comportamento não verbal de fechamento ou apresentar um comportamento negativo com relação àquele assunto que você está tentando convencer ela, além das táticas de hipnose não... Ó, vamos lá. Ele tá falando aqui que você tem que analisar a linguagem não verbal. E isso é verdade. Porém, ele tá indo mais na linha de praticamente um especialista. Você vai ficar ali vendo as respostas negativas dela e muitas vezes uma pessoa normal consegue verificar isso. Só que aqui tem um problema aqui que eu identifico principalmente nas pessoas que estão começando a fazer hipnose, que é... eu vou ficar analisando a pessoa porque isso vai me dar informações sobre o que eu posso, do que eu consigo fazer, do que não vai funcionar, enfim, por aí vai. Só que, na realidade, na maioria das vezes, o fato da pessoa estar mais fechada, estar mais resistente, estar demonstrando uma postura negativa sobre aquilo que você está falando, não define se a hipnose vai funcionar ou não. E o que acontece? A pessoa fica, em vez de se focar na própria comunicação, em vez de se focar em passar aquela sugestão da melhor forma possível, de convencer a pessoa a participar, de tudo isso aí, de tudo o que você faz para convencer a pessoa, ela fica analisando se a pessoa está dando respostas positivas e negativas e meio que descarta quando é negativo e aceita quando é positivo. E essa não é a melhor forma de você se tornar um bom hipnotista. Você tem que hipnotizar todo mundo, inclusive as pessoas que têm uma resposta negativa. Aí você vai ajustar a sua abordagem. E a melhor forma de você fazer isso é não ficar conscientemente se preocupando em analisar as pessoas que estão mais suscetíveis. Isso daí vai te atrapalhar muito. Funcionarem muito bem, podem acabar causando o oposto, um efeito bem ruim e contrário àquilo que você deseja. Mas então vamos lá. Preciso abordar alguém, preciso convencer essa pessoa, preciso seduzir ela. Então a primeira tática importante da hipnose para gerar convencimento é justamente a indução. Indução é basicamente um meio termo entre o pedido e a ordem. Quando você estiver induzindo alguém, pode utilizar frases que expressem a sua vontade, mas sem uma escapatória aberta para a negação da outra pessoa.
Tá, eu conheço isso como sugestão. Indução dentro do contexto da hipnose eu não vou. Isso aqui é semântica, eu não vou ficar brigando por causa disso, né? Ele tá falando do significado da palavra que ele entende dessa forma. Mas aonde eu aprendi, da forma que eu sempre aprendi, indução seria um arm pull, hand drop, enfim. Seriam coisas específicas que você faz ali para a pessoa fechar o olho, digamos assim. Mas não vou dizer que tá errado o que ele tá falando aqui, não. Enfim. Por exemplo, em um contexto de venda, ao invés de você falar, você quer assinar o contrato agora, deixando ali aberto um espaço para a pessoa negar o seu pedido, você pode falar da seguinte forma: bom, agora só falta você assinar o contrato para a gente dar andamento com a nossa obra. Num outro contexto aqui de paquera, ao invés de você simplesmente virar e falar, você quer sair comigo, dando espaço para a pessoa falar não, você pode utilizar uma frase de forma indutiva falando algo como, bom, então me fala o dia que você está livre para a gente já marcar alguma coisa. Percebeu que existe uma grande diferença entre induzir e sugerir diretamente? Olha, eu ainda acho que isso é sugerir. Isso aí que você descreveu, Vitor, é uma sugestão. O ponto aqui que eu queria colocar é que se você tá tendo problema de pegar a gente, o cara, eu quero ficar com alguém e não tô conseguindo. Sendo muito sincero com você, não é estudar esses negocinho aí que vai te ajudar. Eu vou fazer a pergunta dessa forma e agora todo mundo vai querer dar pra mim. Não vai funcionar desse jeito. Se você já tá pesquisando esse tipo de conteúdo, como que eu faço usar a hipnose pra pegar a gente? Cara, você já tá cheio de problema aí. O menor seu problema é não saber isso daqui, cara. Você tem que aí melhorar sua autoestima, melhorar sua aparência, se sentir melhor. Eita, bugou tudo aqui. Se sentir melhor, enfim, tem um monte de coisa. Como eu disse, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse tipo de... sobre esse contexto de sedução, de uso de hipnose, enfim. Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos ver se o Vitor Santos vai mandar bem ou se ele vai falar besteira. A sugestão pode parecer mais agressiva, de modo que gere com mais facilidade na pessoa a impressão de que ela está sendo comandada. Já a indução é muito mais sutil. A indução é uma maneira de direcionar a pessoa até esse estado mais imersivo de aceitação. Uma forma sugestiva seria algo como: bom, agora você vai sair comigo. Isso seria uma sugestão. Cara, eu realmente não tô concordando com essa definição de que sugestão é direta e indução seria mais sutil. Mas beleza, eu vou entender que quando ele fala de indução, ele tá falando de uma sugestão indireta, né? De uma abordagem ali, de uma influência mais periférica. Barra ordem e não seria muito bem percebido. Portanto, vale a pena evitar esse tipo de abordagem verbal. Outra tática da hipnose que pode ser utilizada na persuasão é a tática da metáfora. Olha aí, metaforando, falando de metáforas. Que original, não? Pelo menos ele sabe que a piada foi ruim. Ao utilizar metáforas, você consegue influenciar inconscientemente as pessoas sem trabalhar com a razão. É interessante que você saiba o que a pessoa gosta para direcionar a metáfora para aquilo e gerar um vínculo emocional maior. Por exemplo, vamos imaginar novamente um contexto de venda. Chega algum cliente com a camisa de algum time. Mano, o contexto era sedução, cara. Não era contexto de venda. A gente quer falar, de... Esse que é o assunto. É isso que a galera quer saber. Senão a galera não vai clicar no vídeo. Eu tô brincando, viu? Essa informação para trabalhar o convencimento de forma metafórica, dizendo algo como: você vai gostar bastante desse produto, é praticamente um gol do seu time aos 45 do segundo tempo. Porra, que metáfora ruim, velho. De tão bom que é. Fica muito mais convincente do que se você falasse: esse produto... Não fica. Porra, como é que você vai comparar um negócio com um gol? O produto é muito bom, pode confiar em mim. As metáforas, em geral, disparam alguma emoção e conectam essa emoção que a pessoa experiencia com a sua presença. Isso cria um vínculo que auxilia muito na persuasão. Sem falar que as metáforas são mais fáceis de entender do que se você ficar ali toda hora explicando de maneira extensiva os benefícios daquilo que você está querendo convencer a pessoa. Outra tática semelhante com a da metáfora é a da repetição, que consiste justamente em repetir aquilo que você deseja fixar na mente da pessoa. Isso é muito comum na aplicação de sugestões na hipnose mesmo. A gente repete as coisas. Eita, buguei tudo aqui, ó. Tem uma cola na sua mão. Imagina uma cola vermelha. Aí você vai perceber que essa cola vai ficar secando e ela vai secar cada vez mais rápido, e ela vai ficar grudada e você não vai conseguir afastar a mão, porque a mão tá grudada. Você usa muito a repetição para reforçar a sugestão. Não quer dizer que você vai ficar demorando com isso, mas a repetição realmente é uma forma de você aumentar as chances de sucesso, digamos assim. Num contexto de sedução, pode ser que isso funcione, se você souber usar, ou você vai parecer um idiota. Tudo você tem que saber usar. Não é só você pegar o que ele tá falando aqui, vou começar a repetir tudo agora. Não. Como eu te disse,
Se você está procurando esse tipo de conteúdo, o menor dos seus problemas é não saber isso aqui. Já mandando a real aqui. Essa tática é muito utilizada no marketing com slogans e propagandas, mas também pode ser utilizada em outros contextos. Por exemplo, você quer convencer alguém a ir viajar para algum lugar com você. Você pode ir fazendo uma repetição gradativa de temas relacionados com essa viagem e sempre ir falando de maneira repetitiva. Nossa, legal seria se a gente fosse para tal lugar, se a gente fosse para tal lugar, imagina tal lugar, que bacana. Ou, por exemplo, você... Se você já tá indo viajar, provavelmente você já seduziu, né? Você já passou dessa fase aí. Você tá querendo só convencer a pessoa a aceitar a viagem que você quer. Pode também mencionar que faz tempo que você não viaja para nenhum lugar, no outro dia mostrar um vídeo do destino que você gostaria de ir para essa pessoa e assim. Funciona também aí, o vídeo seria legal. Ou se você não tivesse recurso, você pode fazer ali uma descrição, né? Você quer comer um negócio. Pô, imagine um hambúrguer ali com queijo, eles têm um molho, uma maionese legal. Enfim, você vai descrevendo ali para gerar uma imagem mental na pessoa. E dentro da hipnose a gente também utiliza muito isso de gerar imagens mentais. Assim, a ideia vai entrando gradativamente na cabeça dela, para que quando você efetivamente propuser a viagem, a pessoa já esteja habituada e suscetível à sua proposta. Esse ponto está diretamente ligado com a indução. Vamos supor que em um primeiro momento você percebeu que a pessoa não estava suscetível para uma indução direta. Então você vai com calma, vai aos poucos, utilizando a repetição, falando mais vezes sobre esse tema que você quer convencer para a pessoa, até que ela vá se habituando e fique cada vez mais suscetível a aceitar aquilo que você está falando. Bom, essa foi então a nota. Então, olha só, ele vai finalizar o vídeo aqui e eu vou fazer algumas considerações aqui. Se você tá tendo problema para seduzir alguém, você não tá pegando ninguém, não vai ser esse vídeo aqui, não vai assistir esse tipo de vídeo que vai resolver o seu problema. Enfim, ao longo do vídeo eu discordei de algumas coisas, mas não acho que o Vitor Santos falou merda. Não, ele falou o que muitas pessoas falariam. Basicamente, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você acha aí do que o Vitor falou, o que você acha do que eu falei. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!